Eu já tive alguma experiência espiritual numa roda de capoeira. Olá, amigos. Sobre capoeira, eu já tive alguma experiência espiritual numa roda de capoeira? Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar uma experiência espiritual que eu tive, pois quando eu era garoto, quando eu tinha 11 anos, foi quando eu tive a minha primeira participação em contato com a capoeira, né? Eu ainda morava na Baixada Santista, mais exclusivamente na Vila Parise, em Cubatão. Para quem nunca ouviu falar, a Vila Parise ela foi extinta, já tem uns bons anos, né? Foi ali na década de 90, mais ou menos, finalzinho dos anos 80, que ela foi extinta. Nós saímos de lá em 83. Ali tinha um povo muito simples, um povo muito humilde, mas um povo muito bom. Eu tenho saudade das amizades que eu tive ali, tive uma infância muito boa, apesar de ser um local assim, de esgoto aberto, muita, mas muita poluição. Foi conhecido também como Vale da Morte. Dá uma pesquisadinha, o que foi a Vila Parise. Eu cresci ali, fui criado ali, junto com meus irmãos. Nós todos nascemos ali. E meu pai, sempre um cara muito ligado com o povo ali da comunidade e tudo. E viemos aqui para Minas após alguns anos, né? Depois que a gente já estava ficando um pouquinho maior, a gente veio aqui para Minas. A experiência que eu tive com a capoeira, a primeira vez foi ali. E ali eu já sabia que havia espiritualidade nela. Eu era criança, eu tinha apenas 11 anos. E ver que existia alguma coisa espiritual também na capoeira, né? Como existe em tudo. Eu presenciei, por exemplo, o nosso mestre, que ele tinha conexões espirituais. E eu tentava saber o que estava acontecendo, por exemplo. Muitas vezes a gente estava na roda de capoeira e ele perguntava assim, poxa, tem alguém lá no portão. E naquela época, assim, 9 horas da noite, a gente estava dentro de um ginásio que tinha lá, local todo muito simples. Ele pedia a um dos alunos, dá uma olhada no portão, me parece que tem uma pessoa lá. E ali era muito vazio, o local bem vazio durante a noite, principalmente. E inúmeras vezes acontecia de ter alguém parado lá naquele portão, lá fechado. Era uma situação bem diferente do normal. E eu, por exemplo, eu não entendia como ele sabia daquilo, né? E do mesmo modo que quando alguém se feria ali, caía, tomava um tombo, às vezes um tombo feio, como eu vi um rapaz num salto mortal, ele caiu e bateu praticamente com o pescoço. Foi um tombo, uma queda horrível. E eu pensei que aquele rapaz iria até perder a própria vida ali. Eu estava sentado na roda, eu era garoto e vi ele bater. Eu vi ele não conseguir completar o mortal e bater com a parte assim meio que do pescoço. E assim, na mesma hora, esse nosso mestre chegou, parou ali no canto do atabaque, fez umas preces e voltou totalmente diferente. Ele já não estava mais como ele era, ele já estava incorporado. E aí ele começou a conversar com o rapaz que estava sentindo muita dor, colocou a mão ali na região que ele tinha batido, conversando. Passaram-se alguns minutos e aquele rapaz já estava jogando com a gente normalmente. Eu ainda criança, eu ficava pensando, puxa vida, como ele ficou diferente, por que ele mudou tanto? Eu tentava entender, né? Eu bem pequeno, como vocês vão ver nas fotos aqui pra frente que eu vou mostrar pra vocês. Ali era um local de muitas refinarias, muita poluição, como eu já falei pra vocês aqui. As condições para vivermos ali, elas não eram fáceis, mas eram de um povo sofrido, um povo trabalhador, um povo muito bom. Eu falo com pessoas de lá até hoje, a gente conseguiu ter contato com as pessoas, né? Tenho muito carinho por esse lugar e é difícil a gente falar com uma pessoa que não tem saudade, mesmo naquela dificuldade que a gente vivia. Ali naquela época, por volta do início dos anos 80, a capoeira ainda era muito mal vista, era ainda assim com muito preconceito, né? Mas o meu pai falava, gente, é legal fazer capoeira, é bom, é importante também aprender uma luta, conhecer sobre a capoeira. Meu pai tinha essa ideia, né? E foi muito bom pra gente. Eu vou colocar até umas fotos pra vocês darem uma olhadinha aqui. As fotos daquela época, como é que eu tava pequenininho ali, eu já fazia, né? Se no nosso dia a dia a gente já tem uma convivência espiritual com tudo aos nossos arredores, imagine se você, num local com dança, com história, com muito sofrimento dos povos que foram escravizados, né, dos negros escravizados. Imagine se não vai haver uma esfera espiritual dentro disso. Claro que não ia ficar de fora, de forma alguma, né? Mas só que fui ter experiência espiritual de visualizar a movimentação espiritual dentro de uma roda de capoeira foi depois de adulto, depois que vim aqui para Minas e voltei para o Rio de Janeiro e fui praticar capoeira no Rio de Janeiro. Agora, nesses últimos 15 anos, né? Eu voltei a fazer capoeira, fiz por um pouco mais de 4 anos, né? Peguei algumas graduações lá dentro. E assim, não era toda vez que eu via situações espirituais, mesmo sabendo que ela
ela tem ali, emana toda uma energia, uma esfera espiritual, como eu já falei para vocês, né? De um povo sofrido do passado, né? De uma defesa daquele povo que foi escravizado. Então o que ocorre? Eu lembro que certo dia me aconteceu algo muito, mas muito estranho. Foi um dia normal, como outro qualquer, na roda, mas a experiência espiritual dentro do jogo, eu já tinha acabado de sair do jogo, e também eu tocava os instrumentos ali, né? Vocês vão ver algumas fotos aqui que eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha também. E aí eu fui batizado e tudo direitinho, né? Passei pelo ritual do batismo na capoeira. E assim, a capoeira, além de ser uma luta, ela também traz essa memória. Dependendo do tipo de energia que tiver a roda, não é todo dia de jogo, mas tem energia que fecha realmente um campo espiritual e traz o povo do passado. Entram alguns capoeiristas do passado e participam dentro daquela roda. Então eu já visualizei uma situação assim, não é sempre que acontece, mas há sempre acompanhamento espiritual dela. Claro que há. Isso em todo ritual. Todo ambiente que envolver pessoas, religiosidade, pessoas cantando louvores, seja qualquer tipo de religião, ele vai trazer ali uma esfera e vai trazer a essência espiritual daquilo para conviver ali dentro daquele ambiente, entendeu? Toda e qualquer religião. E como já falei para vocês, eu não sigo religião alguma, né? Mas eu procuro estudar o que acontece comigo com essas experiências mediúnicas que eu convivo por décadas, né? Então, e essa experiência da capoeira foi muito interessante, porque eu tinha acabado de jogar e dentro do próprio jogo eu comecei a sentir que estava tudo meio que em câmera lenta. Tudo. Os golpes que a gente jogava ali dentro, tudo parecia que jamais iria acertar as pessoas umas às outras, né? Ele entrou naquele transe, e foi um transe coletivo. Eu notei que eu acabei o jogo, sentia tudo em câmera lenta, tudo, tudo, tudo. A música ficava toda lenta, um pouco distorcida, né? Os movimentos das pessoas, todos, eles eram meio que embaçados, esfumaçados. E ali entre nós a gente não estava jogando sozinho. Havia mais presenças espirituais que faziam parte desse nosso jogo ali. Não estávamos sozinhos de forma alguma. Eu terminei o jogo dentro da roda, outra pessoa comprou, como a gente diz, né? Entrou e ficou jogando com quem estava jogando comigo. E eu voltei e sentei ali na beirada da roda. E a gente continua nas palmas ali, né? Enquanto eu continuei nas palmas, na roda ali do jogo da capoeira, continuava tudo estar em câmera lenta. Eu percebi que eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas a energia, eu tentava compreender assim, gente, que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Mas assim, traziam ali memórias do passado mesmo da capoeira, né? Para vocês verem como tem força tudo que a gente faz, né? Como tudo é espiritual, né? Como, por exemplo, ali tanta gente sofreu, se defendeu, perdeu sua vida nos conflitos, na luta para defender a sua própria família. Hoje eu nem pratico mais, mas eu levo ela muito a sério. Eu tenho muito respeito, como tenho por toda a religião, amigos. Porque tudo tem seu fundamento, tudo tem sua história. Há muitas situações envolvidas dentro dessas situações todas que envolvem a religiosidade, né, de uma forma geral. É só vocês darem uma olhada na história da religião mesmo. Não preciso falar muito, né? Então é isso. Só que nessa roda de capoeira eu vi aquela movimentação toda, e quando assim acabou o jogo todo, que todo mundo aplaudiu ali, aquela rodada que estava toda energética e diferente, aí na mesma hora o mestre bateu a mão nos atabaques e falou: gente, vocês sentiram isso? Vocês notaram essa vibração que aconteceu? E todo mundo, maravilhosa, muito axé e tal. Todo mundo ali notou que foi uma situação coletiva, foi diferente. E eu, nesse caso, com a mediunidade, eu notei realmente o que estava acontecendo. Por isso que muitas vezes você vê que golpes não acertam as pessoas ali dentro, né? E golpes que passam muito perto do oponente. E você vê que há uma defesa, um sistema de proteção, mas que traz a raiz da capoeira, né? E como tudo nessa vida, amigos, no passado eu já via que o meu primeiro mestre, quando eu tinha 11 aninhos ali, ele já tinha uma mediunidade ao ponto de que quando alguém se machucava, porque a gente não tinha ali um SAMU, não existia isso ali na década de 80, finalzinho dos anos 70, né? Não existia esse negócio de ambulância numa escola ali de capoeira e tal. Para nós, a gente não via. A região nossa também, a nossa vila era muito pobre, né? Um povo muito simples, muito humilde, né? Eu quero que vocês pesquisem aí, dá uma olhadinha o que era Vila Paris, em Cubatão. Dá uma olhada o que era o local, que a gente cresceu nele e que a gente viu também, infelizmente, não vimos ele melhorar ali para a população. A gente viu ele se acabar, né? Porque as refinarias tomaram conta com aquele excesso de poluição. Infelizmente, a gente não viu a Vila Paris ser levantada e as refinarias
acabarem. Muito pelo contrário, as refinarias continuaram aumentando, a poluição também, as contaminações dos rios, aqueles rios que meu pai, quando chegou lá, eles eram todos limpos, eram todos de água que poderia lavar roupa neles, como minha mãe já chegou a lavar mesmo lá, né, no rio, né, na maré, que era chamado, e depois foi chegando óleo, poluição, e ninguém podia usar mais a água. Muito triste a gente ver como foi rápido esse processo de poluição, coisas mesmo da mão do homem, da ganância humana. Então, amigos, e agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos daqueles tempos ali da Vila Paris, né, onde eu comecei a ter essas experiências, e vou explicar para vocês também essa árvorezinha que sempre aparece aqui nas imagens. Essa árvore veio daqui, ó, é um pé de ficus elástica, tá? Que foi plantada pelo meu pai quando nasceu o primeiro filho. E essa árvore, mesmo sendo tudo desmatado lá, essa árvore sobrou até hoje. E essa aqui é uma das imagens de lá da Vila Paris. Também foi conhecida como Vale da Morte pela poluição excessiva, né? A qualidade do ar, ela era terrível para nós sobrevivermos ali, mas a gente de alguma forma conseguiu sobreviver nessa região. Não foi fácil, meu pai também foi vereador lá por um mandato e ele lutou muito contra a poluição, né? E essas refinarias que vocês estão vendo nas imagens, elas eram todas próximas ali onde a gente morava. As casas, e muitas casas muito precárias, poucas casas eram de cimento, por exemplo. A gente tinha uma casa de cimento, mas havia muitas casas de madeira, né? De sarrafos. Era tudo bem assim difícil para muitas pessoas que estavam ali para trabalhar nessas refinarias que estavam aos nossos arredores, entendeu? É um local que foi de muita batalha, de muito sofrimento, de muitos trabalhadores mesmo, de povo trabalhador. E nessa partezinha que eu marquei ali é onde era a minha casa. Eu deixei escrito casa. Prestem bem atenção. Era ali que eu morava. Meu pai tinha uma merceariazinha na frente e era em frente a Adubos Trevo, que é essa empresa de adubo, né? Muitos caminhões e, como eu falei para vocês, ó, uma rua anterior à minha. E aqui, ó, como eu falei para vocês, o esgoto era aberto. Dá uma olhadinha como era o sistema de esgotamento depois que meu pai conseguiu também dar entrada ali para favorecer que fosse começar a ter calçamento. Aí foi calçada a vila, começou a melhorar as condições ali, que não eram nada fáceis. E aqui está a minha primeira roda de capoeira, aqui com o nosso querido mestre, nosso grande mestre, o mestre Torrada, que foi o nosso primeiro professor. E estou eu ali, ó, bem branquinho ali, pertinho do mestre mesmo, ó, do mestre Torrada. Olha que legal. E várias outras pessoas, crianças também, né? Aqui era na nossa casa, em frente a do Bustrevo. Observem o ar, né? A foto bem ruim, as máquinas eram bem ruins. Eu aqui, esse amigo, o Sapinho, que já me defendeu de várias confusões na escola, que tínhamos problemas na escola, né? E o que acontece, a gente está fazendo um salto mortal ali, né? Tá certo? Aí dá uma olhada aqui nessa imagem da árvore novamente. Essa árvore foi muito marcante na minha vida, tanto que eu utilizo ela tanto na capa do disco da minha banda e tudo. E ela é um exemplo de força. Teve um momento da nossa vida que tinha mais de 2 metros de água na nossa casa. E essa árvore ficou só a copa aparecendo. Aqui eu, depois de mais velho, fazendo um salto mortal na praia, toda vez que eu ia passear, chegava na praia, claro que eu dava uns pulos, dava uns treinos, né? E fazia isso em Minas e por onde eu seguia também, eu sempre praticava uma atividade física. Pronto, aí por volta do ano de 2005, 2006, eu voltei para capoeira, fui batizado pelo mestre Morceguinho, conhecido internacionalmente, um grande, gigante capoeirista. Entrei aqui para o grupo Abadá, entendeu? Voltei a fazer capoeira depois de muito tempo, eu já tinha mais de 30 anos, né? Já tinha mais de 35 anos. E foi fantástica a experiência, e foi nessas rodas de capoeira que eu tive a visão espiritual. Para ser mais exato, vai ser numa dessas fotos que vai aparecer aqui agora na sequência, ó. Numa roda como essa aqui, ó. Estou ali tocando pandeiro junto com um grupo, né? No acompanhamento, enquanto está havendo um jogo. Mas nessa roda, nesse local que a gente treinava, foi onde eu vi a situação espiritual acontecendo de ficar tudo em câmera lenta. Aqui foi um outro batizado, troca de cordas. Eu aqui estou na roda jogando, né? Com o cabelo preso, né? E foi um jogo fantástico, um dia de troca de cordas. Foi maravilhoso estar aqui nessa rodada, nesse jogo. Há muito mais histórias para contar para vocês e que virão aqui pela frente, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, deixem um comentário, é muito bem-vindo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por causa dos trabalhos das lidas aqui na roça, né? Eu já expliquei para vocês. Mas vocês fiquem à vontade, porque é importante, porque a gente vai conversando e vai aumentando as nossas afinidades, as nossas conexões espirituais, ampliando o nosso campo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo. Muito obrigado. E é isso aí. Até mais.